Olá pessoal, seja bem-vindo a mais uma aula do canal. Hoje nós vamos discutir um pouco sobre os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos da América é um país que está localizado na América do Norte. Hoje a sua população é 328 milhões de habitantes, distribuído de forma irregular, né, principalmente no lado leste, né, no lado nordeste e também no lado oeste, são as áreas, né, onde tem o maior povoamento, né. Isso se deve a diversos fatores climáticos, históricos, né, que permitiu com que isso acontecesse. Bom, os Estados Unidos foi um país que foi colonizado no século 16 e 17 pela colonização de povoamento. Então, diferentemente da colonização de exploração que aconteceu em muitos países da América, nos Estados Unidos a colonização foi de povoamento, né? Isso permitiu com que naquela época, né, as pessoas, os sujeitos foram para aquele território com o objetivo de povoar, de organizar todo esse país. Diante disso, né, o país foi acompanhando, né, os processos históricos, né, por exemplo, da primeira Revolução Industrial. O país também começou a se industrializar, né, com algodão principalmente, produzindo tecelagem. Né, e aí, após com a Primeira Guerra Mundial, vendendo armamentos, e principalmente a Segunda Guerra Mundial, vendendo armamentos e muitos produtos para os países que estavam participando da guerra. Então o país foi ganhando cada vez mais caráter de potência mundial. E isso se caracterizará principalmente após a Segunda Guerra Mundial, em 45, onde as nações europeias elas ficam arrasadas e os Estados Unidos passa a emprestar dinheiro, a vender mercadorias, e aí se torna uma grande liderança global. Bom, aí essa liderança, né, pós-guerra vai se dar também com a ex-União Soviética. É aí que vai haver a bipolaridade entre os Estados Unidos representando o capitalismo e a ex-União Soviética representando o socialismo. Então aí vai haver essa disputa bipolar entre esses dois países, mas que os Estados Unidos acaba vencendo, né, essa disputa, essa influência, né, principalmente com o fim da ex-União Soviética em 1991, né, é aí onde emerge, né, o novo contexto que nós temos atualmente, que é a nova ordem mundial, que é uma ordem multipolarizada. Une porque os Estados Unidos ainda exercem influência militar e política, e multipolarizada porque existem outras nações também que hoje se candidatam a ser potências mundiais, como é o caso da China, que hoje é a segunda maior economia do mundo e tem uma grande potencialidade também para se tornar uma grande potência mundial, né? Futuramente caracterizando como possivelmente a primeira potência mundial pelos investimentos que esse país tem feito atualmente. Então, nesse sentido, né, os Estados Unidos ele tem essas características, né, gerais. Em termos naturais, é um país que tem diversos climas, né, diversas paisagens, né. Então, assim, de um lado tem áreas frias demais, outras áreas tem áreas quentes, né, que exercem muita influência. Então tem todas essas particularidades, ou seja, os Estados Unidos ele é muito diversificado em termos também naturais, não só sociais e humanos. Então, hoje a aula foi apenas para apresentar algumas características gerais. Ficamos por aqui, um forte abraço a todos.